Olá, tudo bom? Eu sou o professor Heber Vieira, professor de português para concursos, já há 25 anos, e estou aqui para fazer um convite para você. O convite é o seguinte: nós vamos participar de uma aula hoje, e nessa aula você vai se testar. Você vai observar, será que eu estou pronto para gabaritar a língua portuguesa? Como eu estou em língua portuguesa? Como é que as bancas estão trabalhando? Será que eu estou atualizado em relação ao que a banca cobra? É isso. Eu quero que você participe, eu quero que você observe, eu quero que você mesmo se julgue. Você chega assim e diz: poxa, isso que ele está falando é sério. Isso que eu estou falando? Muitas vezes você acha que português, não, eu estudo há muito tempo português desde criança, então eu desenrolo. Eu sempre fui bom em português, eu desenrolo. E quando chega o resultado, vai conferir o gabarito, foi aquele desastre. Mas por que foi aquele desastre? Você já se pegou pensando nisso? Você já avaliou? Será que você tem estudado corretamente? Será que essa forma de estudo ela tem sido eficaz? Porque quem diz isso são os resultados. Veja que nós temos dores, vou chamar de dores, as dores de uma pessoa que está se preparando para concurso, o chamado concurseiro. E nessas dores, às vezes, você culpa algo. Você nunca acha que você é o responsável, ou que você também é o coautor daquela situação. Mas você sempre culpa a banca, que ela fez a questão errada, que a banca é ruim, que a banca é isso, que a banca é aquilo. Cada banca tem sua personalidade. A língua portuguesa é uma só. A gramática é uma só. A gramática não muda. O que muda é a abordagem. Cada banca tem a sua personalidade. Então você vai aprender comigo a observar a personalidade de cada banca. Por exemplo, a banca IBFC, citar aqui a banca IBFC. Questões relacionadas a texto, quando ela usa um trecho do texto em que há valores semânticos, né? Valores semânticos são os sentidos. Há valores semânticos de comparação, ela não chama comparação. Ela chama símile. E aí? Você sabe que é comparação, você olha ali e viu que é comparação. Você é tão bonita como o raiar do dia. Isso é uma comparação, mas só que na alternativa não estará o termo comparação. É muito bom você compreender isso. É muito bom você saber que houve evolução, que houve mudança de estrutura na construção e na evolução e na elaboração de cada banca. É bom você acompanhar para você não se decepcionar. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte: você vem naquela loucura. Fez uma prova em 2017, se deu muito bem em determinada banca. Quando chegou 2019, aquela mesma banca elaborou, você fez: eu quase gabaritei, vou nem estudar. Dê uma olhadinha, as coisas mudam. Atualize-se sempre. Atualizar-se é a solução sempre. Então, muita gente se acomoda em língua portuguesa. Eu estudo desde meus 7 anos. Mas será que você estuda desde os 7 anos corretamente a língua portuguesa? Será que você estuda de forma definitiva? Aprendendo de forma definitiva? Meu amigo, eu quero lhe enviar algumas questões. Quero trabalhar com você algumas questões. Hoje, agora, quero convidar você a isso. Para você, no final, você se testar e você dizer: poxa, eu realmente estou indo muito bem em português. Ou então, poxa, eu preciso estudar português. Eu preciso estudar português com esse cara. Porque eu trabalho com isso direto. Eu vejo as mudanças da banca. Quantas vezes eu ouço de vários concurseiros: a FGV é louca. Ela não é louca, ela tem a personalidade dela. Quando a banca FGV, por exemplo, chega e diz assim: assinale a alternativa em que a preposição é um item obrigatório no texto, no trecho. Sabe o que ela está querendo? Complemento nominal. Veja,
Um item obrigatório que é complemento nominal, gente. Como é que pode? Então, é interessante você saber esses detalhes todos. E eu estou aqui para isso. Quero trabalhar com vocês algumas questões. Eu selecionei de cada banca principal que nós temos no Brasil, eu selecionei algumas questões. E eu vou trazer para você da forma mais prática e mais simples possível e mais rápida para você acertar essas questões. Vou trazer ali o caminho, mostrar a você. Aí você vai dizer, poxa vida, era isso. Eu nunca percebi. Vamos ver isso? Vamos ver sim. A partir de agora. E detalhe, mais uma coisinha. No final, assista até o final ao nosso aulão desafio. No final, eu vou fazer um sorteio, fazer uma pergunta. Você vai responder no link que estará aparecendo em alguma posição aqui do vídeo. Localize o link. E a partir disso, você vai chegar e vai concorrer a um curso meu completo. Vem comigo, vamos às questões. Vamos lá então. Você está preparado a desafiar-se? Preparado para saber como você está em língua portuguesa? Eu trouxe as questões das melhores bancas do Brasil, trouxe 7 questões. Nós vamos debater agora, vamos conversar agora sobre essas questões, sobre esse conteúdo, sobre os conteúdos de uma forma geral, os conteúdos que mais caem hoje em prova, em língua portuguesa, obviamente. Então, há questões da VUNESP, há questões do CESP, há questões da Banca OCP, há questões da FCC, FGV e BFC. Vem comigo agora, que eu preparei uma bateria excelente. Desafie-se. Vamos lá. Primeira questão. Reescrevendo-se o trecho compartilhamos. Olha só. Compartilhamos o que somos e o que gostaríamos de ser. Introduzindo o termo caso. No início da redação, a forma verbal em destaque mantém-se de acordo com a norma padrão na língua portuguesa em. Olha só, querido, querida, amigo, amiga, caso. Qual é o valor semântico desta construção? Primeiro, o termo caso, ele é uma conjunção que tem valor de condição. A ideia é condicional. Se é uma ideia condicional, deixará de ser realidade. Para você que não sabe, realidade, sabe o que é realidade? As bancas hoje estão cobrando muito isso. Eles não usam muito o nome indicativo, eles usam o termo realidade. Então, já sabe, se teve o termo caso, já não é mais realidade. O que não é realidade vai ser e estará no modo que chamamos de subjuntivo. A condição, ela não é uma realidade. A condição é se isso acontecer, caso isso venha acontecer. Tá? Então, o termo caso, ele traz para nós duas situações. Ou você deixa a realidade tipo presente, que é o que chamamos de presente do subjuntivo, caso aconteça. Ou caso acontecesse. Aí você faz assim, e aí, como é que eu vou fazer aqui? Caso eu compartilhe ou caso compartilhássemos? Caso compartilhemos ou caso compartilhássemos? Olha só, a dica é a seguinte, você tem que analisar como se encontra o restante da oração. Aqui ele diz, compartilhamos o que somos e o que gostaríamos. Olha aqui, o segredo está aqui. Se aqui tivesse gostaremos, aí seria, caso compartilhemos o que somos e o que gostaríamos de ser. Mas a partir do momento que você encontra o termo aqui, gostaríamos, existe uma correlação verbal que é bem interessante. Quando você tem uria, que é exatamente o que chamamos de futuro do pretérito, você deve procurar o si. Dentro dessa situação que não é de realidade, que é subjuntiva, você, como disse a você, o caso, ele pode deixar o verbo no
presente do subjuntivo, ou ele pode deixar o verbo no pretérito imperfeito. Que o pretérito imperfeito é exatamente essa forma do SSE, que vai casar com uria. Então você vai dizer para mim agora, qual é a alternativa que tem o si? Vai ser, a resposta estará na letra E. Letra E é a nossa resposta. Caso compartilhássemos o que somos e o que gostaríamos de ser. Maravilha. Resposta letra E. Então, eu estou explicando direitinho para você os detalhes, mas você sabe, se encontrou aqui uria e tem um caso, você sabe, vai ter que utilizar o si, SSE. Você resolveria essa questão em apenas 10 segundos, queridos. 10 segundos. Se tem um si, procure uria, porque o valor é condicional. Maravilha? Então vamos seguir. Vamos à próxima questão. Questão trazendo para nós a seguinte ideia. Olha que coisa boa. A frase abaixo, em que o emprego da preposição de é fruto da regência de um termo anterior é. Olha que questão. Aí você faz, para mim tá tudo certo. Para mim tá tudo certo, é tudo regência. O que é regência? Só deixando bem claro que a regência é a mesma coisa de pedido. O pedido pode ser feito por meio de um nome, que o chamamos de regência nominal, e o pedido pode ser feito por meio de um verbo, que chamamos de regência verbal. Aí você faz, eu não vou conseguir saber disso. Você está se desafiando. Está se desafiando. Bom, então, vamos ver. A saudade de todo o corpo provém da oficina do estômago. Quando eu digo oficina do estômago, você está delimitando a palavra oficina. Isso daí não é regência. Você está dizendo qual é o tipo de oficina? Oficina do estômago. Nós chamamos isso de delimitação. Se é delimitação, se é uma questão que especifica o termo anterior, esse elemento é um nome, logo vamos chamar do estômago de adjunto adnominal. Para ser regência, tem de ser um pedido obrigatório e ele não pode delimitar, não pode transmitir ideia de posse. Então, a oficina do estômago, a oficina que pertence ao estômago, é uma delimitação. Isso aí. É uma restrição, delimitação, valor possessivo. Nunca vai ser regência. Tá bom? Então, fica aí para você essa dica. Não pode ser letra A. Vamos então à letra B. Cuidado! Olha o que temos na letra B aí. Quem come do fruto da árvore da sabedoria sempre é arrojado de algum paraíso. Aí a pessoa faz, então, tá certo, é essa, Heber. É essa daí. Não é. Por que não? Porque quem come, come algo. Quem come, come algo. Aí você faz, mas por que que tem do fruto? Quem come do fruto? O verbo comer aí, ele está no sentido de provar. Ele permanece como transitivo direto. Então, essa preposição de que está aqui, ela não é um pedido do verbo. Porque quem come vai sempre comer algo. E ele é o que então, Heber? É para dar essa ideia de que o verbo comer está com a ideia de provar, de experimentar. Tá bom? Parte de um todo. Comer do fruto é comer uma parte do fruto. Experimentar o fruto e não comer o fruto todo. É a mesma coisa. Você nunca pode chegar e dizer assim, poxa, eu já bebi a água daquela fonte. Meu amigo, se você bebeu a água da fonte, você secou a fonte. Então você bebe da água, é parte de um todo. Isso a gente chama, sabe de quê? De objeto direto preposicionado, dando ideia de parte de um todo. Então, se está dando ideia de parte de um todo, não pode ser um caso de regência. Esse termo aqui, do fruto, só deixando bem claro, ele vai ser para nós um objeto direto preposicionado. Então, o objeto direto preposicionado, a preposição não é exigência do termo anterior. Ela está ali por um valor semântico, por um sentido, para trazer algo para você. Maravilha? Então, não pode ser a letra B. Vejamos, então, a letra C. A fé move montanhas do chão,
mas não se esqueça de ficar empurrando enquanto você reza. Então, ela move montanhas do chão, ela tira as montanhas do chão. De onde? Então, esse do chão aqui, ele está transmitindo, ela move do chão, ela tira do chão. Ele está transmitindo um valor semântico de lugar. Se ele está transmitindo um valor semântico de lugar, é circunstância. Tudo o que for. Aí você vai, ei, Teber, mostra aí para mim, por favor. Eu perdi, não entendi essa coisa. Como assim de lugar? A fé move montanhas. Montanhas de onde? Olha aqui, do chão. Perceba que ele está respondendo a pergunta de onde. Se foi onde, é circunstância. Se é circunstância, é advérbio. E se é advérbio, é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial, aí não é um caso de regência. Temos aqui um adjunto adverbial de lugar. Então, não pode ser a letra C. Não gosto de Deus porque não o conheço, nem do próximo porque o conheço. Então, veja o que acontece. Aí você encontrou aqui nem do próximo. Se você observar direitinho, esse nem aqui, ele equivale a também não, equivale a tampouco. Logo, ele pega exatamente, sabe o quê? O pedido feito pelo verbo gostar. Não gosto? Quem gosta, gosta de. Então, esse de Deus, ele é objeto indireto. O que é o objeto indireto? É o complemento regido de preposição a partir do verbo. Então, não gosto de alguém, nesse caso aí, de Deus, porque não o conheço. Nem, é como se você dissesse, também não gosto. Também não gosto de quê? Do próximo. Então, do próximo aqui é também objeto indireto. Então, nós temos aqui nosso gabarito, agora sim, porque foi uma exigência obrigatória do verbo gostar. Resposta, letra D de dado. A voz do povo é a voz de Deus. De Deus está transmitindo ideia de quê? Ideia de posse. Como também eu falei na letra A para você. Está delimitando, está restringindo. Então, caracterizando. É a voz de Deus, é a voz divina. É a voz que pertence a Deus. Por isso que o nosso gabarito é a letra D de dado. Olha aí. E como você está com essa explicação? Você acertaria facilmente essa questão? Fica aí a dica para você, tá? As minhas primeiras aulas no meu curso Estilo Heber Vieira, eu trabalho com asa. O que é asa? Adjetivo, substantivo e advérbio. E dentro dessa situação, nós temos exatamente elementos que marcam itens preposicionados. É isso aí de que você precisa, tá bom? Então, vamos embora. Mais uma questão. Vamos embora, detonemos. Todos os segmentos textuais abaixo trazem termos precedidos da preposição de. Assinale a opção que apresenta o termo cuja preposição é uma exigência de um termo anterior. Ui, e agora? Como é que vai ser isso? Como eu disse para você na questão passada, eu disse a você que o início do meu curso já começa detonando. E eu trabalho com asa. O que é asa? Adjetivo, substantivo abstrato e advérbio. Esses elementos, se eles pedirem complemento, eles vão sempre pedir por meio de uma preposição. Todo adjetivo, se ele pedir complemento, depois dele virá a preposição e vai ser um item obrigatório essa preposição, se for um adjetivo. Então, se você encontrar alguma situação aqui em que o adjetivo esteja pedindo um complemento, uma preposição, pedindo a continuidade, que é o que a gente vai chamar de regência nominal, vai ser o gabarito. Se você encontrar um substantivo abstrato que não tenha uma sequência de valor possessivo ou restritivo ou um valor ativo, você já sabe que é um ativo ou é um possessivo. Você já sabe que seria o gabarito também. E a letra e o A, que é de advérbio, também é a mesma coisa. Vamos observar? Você já sabe qual vai ser o gabarito? Afinal de contas, você está se desafiando. Essa questão é da banca FGV. FGV, ela trabalha com isso aqui, olha. FGV trabalha com raciocínio. Então vamos lá.
mas você precisa da base gramatical. Luzes indicadoras. São luzes que indicam. Indicadoras é a característica, o termo indicadoras é a característica do termo luzes. Se é característica, ele vai ser um adjetivo. Se é um adjetivo, todo adjetivo, se pedir complemento, vai pedir por meio de uma preposição. Vai ser uma exigência de um termo anterior. Então, se elas são indicadoras de quê? De direção. Então, esse de aqui é uma exigência do termo indicadoras. Logo, de direção vai ser o complemento nominal, porque ele está complementando o termo indicadoras. É um caso de regência nominal. Nossa resposta, letra A. Letra B, você já elimina. Por que você elimina? Faixa de pedestres. Faixa de pedestres, você tem ali um substantivo concreto. Então, o substantivo concreto ele não vai ter exigência de preposição do termo anterior. Então, de pedestres, isso aqui você está delimitando o termo faixa. Está restringindo o termo faixa. Está caracterizando o termo faixa. Logo, de pedestre vai ser adjunto adnominal. Dias de chuva, caracterizou o termo dias. Dias de chuva são dias chuvosos. Então, aqui, novamente, você está caracterizando adjunto adnominal. Só lembrando, o que caracteriza o nome, o que delimita o nome, iniciado por preposição, você não terá ali uma preposição que seja exigência. É uma preposição que está ali por termos semânticos só. Tá? Então, por isso que ela não fará parte da regência. Não é uma exigência. Quando a banca disser exigência de um termo anterior, é porque vai ser ou regência verbal ou regência nominal. Faixas exclusivas de ônibus. Esse termo faixas, você já viu faixa de pedestre? Aqui são faixas de ônibus. A banca quis até que você se confundisse. Ela quis que você se confundisse. Ela disse, não, quero agora que o pessoal se confunda. Vamos analisar aqui para o pessoal achar o seguinte. Exclusivas de quê? Não é exclusivas de quê? São faixas de quê? Faixas de ônibus. Isso quer dizer o quê? É uma delimitação do termo faixas. Você percebe que o termo exclusivas aí, ele não está pedindo nada. Para você ter certeza de que ele não está pedindo, o que é que você faz? Bloqueio. Quando você o bloqueia, vai ficar como? Faixas de ônibus. É isso. Então, quando fica faixas de ônibus, você percebe que, novamente, nós temos um adjunto adnominal. Mesma coisa acontecendo com a letra E. Equipamentos de segurança. De segurança é o tipo de equipamentos. Então, se é o tipo de equipamentos, novamente, adjunto adnominal. Então, não é item de regência. Se não é item de regência, não é uma exigência de um termo anterior. Então, aí fica para você a dica desde já, nosso gabarito, letra A. Acertou? Conseguiu? Vê a próxima agora. O verbo indicado entre parênteses, agora é a banca FCC. Veja como é que você está aí no nível FCC 2019-2020. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de uma forma do singular para integrar corretamente a frase. Tem uma dica que eu sempre falo, e eu quero, você que não me conhecia, eu quero que você agora veja essa dica. Olha só. Toda vez que você encontrar um verbo, deixa eu apagar aqui. Toda vez que você encontrar um verbo acompanhado de um se. Esse se pode ser antes ou depois do verbo, desde que ele seja o que chamamos de partícula passivadora. Quando é que ele é partícula passivadora? Quando o verbo é transitivo direto. Quando é que o verbo é transitivo direto? Quando ele faz as perguntas
que envolvem as palavras que, quem, algo ou alguém. Que, quem, algo ou alguém. Então, quando você usa este contexto aqui, esse alguém aqui ficou horrível. Quando você usa esse contexto aqui, o que irá acontecer? Este verbo sempre irá concordar em número com o elemento sem preposição a que ele está fazendo referência. Tá bom? Então, vamos aqui. Só vou apagar aqui o nome FCC, porque você já sabe que é questão da FCC. Então, olha. O verbo, ele vai concordar. Estou dizendo isso, que isso vai valer para a sua vida toda, tá? Concorda com o nome sem preposição a que ele está fazendo referência. Então, vamos lá. Quando eu digo as respostas que se aguarda para essa questão ou que se aguardam para essa questão? E aí, o que você me dirá? Olha, esse que, ele é o que chamamos de pronome relativo. Esse que, ele está fazendo referência ao termo respostas. Esse que equivale à forma as quais. Se, olha o se que está aqui, gente. O verbo, será que é transitivo direto? Quem aguarda, aguarda algo. Quem aguarda, olha o verbo aqui, aguarda algo. Olha o se. Esse se vai ser chamado de partícula apassivadora. Então, a gente vai fazer o que agora? O verbo vai concordar, o verbo concorda com o nome sem preposição. Qual é o nome sem preposição que você tem aqui? É o nome que está exatamente aqui, representado pelo que. Quem é que está representado pelo que? Respostas. Respostas, o termo respostas ele está no plural. Então vai ficar as respostas que se aguardam, para ficar mais simples para você. Que se aguardam é a mesma coisa de eu dizer que são aguardadas. Ó, que se aguardam equivale a que são aguardadas. Então, já sabe. Não pode ser a letra A a resposta. Letra B. A propósito dessa exata definição de estrutura com que... Aí agora, vê só, uma dica para você. Você já não vai concordar com o termo estrutura. Por que não? Aqui tem o termo, tem um com. Sim, Heber, o que quer dizer isso? Teve uma preposição. Então, se teve uma preposição, você esquece o lado de cá. Esse que está ligado à estrutura. Só que eu tenho aqui o seguinte, olha. Quem aflige, aflige algo. Alguém se aflige. Quem é que está se afligindo aí? Os antropólogos. Então, os antropólogos vai ser o sujeito. Tá? Então, sendo assim, vai ficar que se afligem. Aí está. Que se afligem. Então, você, nesse caso, já sabe. Não pode ser a letra B. Porque, olha, verbo mais o se, concordando com o elemento, sem preposição. Não pode ser a letra B a resposta. Vamos ver a letra C. Não deve caber aos sociólogos. Deixar bem claro para você que o verbo não concorda com o elemento preposicionado. Tá? Então, você não vai concordar com sociólogos, porque olha aqui a preposição a. Tá vendo? Então, o que é que não deve caber aos sociólogos ou antropólogos? Olha o que é que não deve caber. Definir assodadamente o que seja uma estrutura social. Isso daqui é o sujeito. Porque você pergunta para o sujeito, você pergunta aqui, o que deve caber? Quando você pergunta o que deve caber, aí aparece na hora isso aqui, ó. Definir assodadamente
o que seja uma estrutura social. Quando você faz isso, o que é que acontece? Esse elemento aqui, o sujeito tem verbo. Se tem verbo, é o sujeito que a gente vai chamar de sujeito oracional. Sujeito oracional deixará o verbo que o solicitou na terceira pessoa do singular. Resposta letra C. Sujeito oracional, sujeito que tem verbo. Tá bom? Então, é uma oração. E o verbo que o solicitou vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, aqui vai ficar: não deve caber aos sociólogos ou antropólogos definir. Resposta letra C. Letra D. Aqueles que... Eu disse a você que não se inicia sujeito com preposição, mas eu tenho um detalhe a falar aqui a você agora. Esse que, ele é pronome relativo. Ele está retomando o termo anterior, só que ele retoma o termo anterior sem a preposição. Maravilha, importante saber disso. Então, você está vendo esse aqueles com crase aqui, tá? Aqueles que, de pesquisar o funcionamento de uma sociedade, recomenda-se sensatez na escolha de um crítico. Então, olha, recomenda-se sensatez. Sensatez é o sujeito de recomenda-se, por isso que está no singular. Recomenda-se, aquilo que eu falei. Verbo mais o se. Verbo mais o se, mais elemento sem preposição. Recomenda-se sensatez. Recomenda-se sensatez a quem? Aqueles. Então, esse aqueles, na verdade, ele é o complemento de recomenda-se. É o complemento que chamamos de objeto indireto. Mas o que, aqui, ele só vai pegar a parte sem preposição. Então, você vai olhar para esse que e você vai levá-lo à ideia de que ele equivale à forma aqueles, sem crase. Se vai ficar aqueles sem crase, por quê? Não esquecer, o pronome relativo, ele retoma um nome sem a preposição, ou seja, sem a crase. Por isso que aqui você vai deixar somente o aqueles. Aqueles hão de pesquisar. O verbo principal aqui foi o verbo pesquisar. O verbo haver, ele é um verbo aqui auxiliar. Então, aqueles hão de pesquisar. O verbo ficou no plural. Ok? E a letra E, você percebe aqui, olha, a validação dos critérios que se... Mesma coisa que eu falei para você, olha. Verbo mais o se, aí eu tenho o que. Tá? Se eu tenho o que, ele está retomando que nome? Critérios. Sem a preposição. Retomou o termo critérios sem a preposição. Então, aqui, a validação dos critérios que se apresentaram como parâmetros aceitáveis. Ou então, que se apresentam. Enfim, o tempo verbal você escolhe, mas você vê aqui, ó, que se apresentam. Porque esse que está retomando o termo critérios. Tá bom? Então, que se apresentam. Maravilha? Então, fica aí a dica para você. Nossa resposta é a letra C. Veja que é uma questão trabalhosa, mas em muitos casos, olha, na letra A, você tem aquela questão do se, o se, mais o verbo, mais elemento sem preposição, fazendo referência. Na letra B também. Na letra E também. E você percebeu aqui que na letra D nós temos essa dica que eu falei, que é a retomada, né? A retomada que ele conseguiu, a banca FCC conseguiu na letra E fazer a junção das duas situações. Colocou o se, que a gente chama de partícula passivadora, e colocou também o termo critérios, que ele retomou o elemento, só que sem olhar a preposição. Maravilha? Porque pronome relativo retoma nome. Nome ou pronome. Ele não retoma preposição. Maravilha? Resposta à letra C. Essa questão eu faria por sujeito oracional em 30 segundos. 30 segundos, sem estresse algum. Então a ideia é essa, que você acelere sua forma de acertar. Porque aqui no aulão eu estou comentando uma a uma, porque eu quero saber como é que está o seu nível em português. Próxima.
reescrita, CESP-UNB. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita do seguinte trecho do texto. A natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Lemos a notícia e postergamos a tragédia para nossos netos. Assinale a opção em que a proposta apresentada preserva os sentidos do texto. É uma questão de reescritura, mas ela exige muito um conhecimento de interpretação textual. Para isso, para a questão de interpretação textual e a parte semântica, você vai precisar de quê? Você vai precisar ler os dois períodos e você vai fazer uma associação semântica, ou seja, qual conjunção caberá entre esses dois períodos, de forma que fique coerente. Tá? Que fique coerente, que haja lógica e que o sentido seja mantido. Então, para isso, vamos ver. A natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Se a água, além de infecta, está acabando, olha, isso aqui, a natureza está dizendo o quê? Presente. Lemos a notícia, essa notícia daqui, que a água, além de infecta, está acabando. Lemos a notícia e postergamos, adiamos a tragédia para nossos netos. Se nós postergamos, se nós adiamos para nossos netos, isso aqui está dando a ideia de futuro. Olha aí, a semântica. Um foi presente, o outro foi futuro. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer aqui? Ó, minha gente, minha letra não é assim, tá? É porque a escrita aqui, nesse negócio, Deus me livre, gente. Como é que pode ser uma coisa dessa? Então, olha. Futuro. Pronto. Gente, eu segurei o braço aí pra... É assim. Vamos lá. Se eu tenho presente e futuro, olha a conjunção. Você vai utilizar mas, porque, se, logo ou. Vai, olha para mim. O que você diria? A gente lê uma coisa, tá vendo que a água infecta, está acabando, a gente lê a notícia, a gente joga para o futuro. Ou seja, quero nem saber. Ou seja, somos inertes. Não estamos nem aí. Então, houve uma ideia de quê aí? Houve uma ideia entre presente e futuro. Isso não é uma soma. Isso não é uma explicação. Isso não é uma condição. Isso não é uma conclusão. Não, de forma alguma. Isso é o quê? Uma adversidade. É como se ele dissesse assim, nós sabemos o que está acontecendo, mas não estamos nem aí. Porque nós postergamos para o futuro, para os nossos netos. Nossos netos, ideia de futuro. Então, por isso, olha aqui, cai como uma luva a ideia aqui de mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Aí fica essa situação. Então, nossa resposta, letra A. Perfeita essa questão da banca CESP-UNB. Maravilha. Incrível. Simbora. Olha só. Muito boa. Cada uma das opções a seguir apresenta a proposta de reescrita para o seguinte trecho. Embora os números absolutos estejam caindo, o tema ainda é um dos mais delicados da agenda internacional. Assinale a opção em que a proposta de reescrita apresentada mantém os sentidos e a correção gramatical do texto. Você viu o que eu fiz automaticamente? Você percebeu que foi tão automático de minha parte? Você percebeu que a oração começou com um embora. O período começou com um embora. Ele começou com uma conjunção. Fatalmente, gente, começou assim, a banca vai trabalhar e ela quer que seja mantida a ideia desta conjunção aqui. A conjunção embora. Embora é uma conjunção que marca o quê? Um anúncio da quebra de expectativa. Ela é chamada de quê? De conjunção concessiva. Você vai buscar exatamente aqui, vai buscar a concessão. Vai buscar uma alternativa
que comece também com uma conjunção concessiva. Veja que eu tenho aqui, visto que eu tenho aqui, contanto que, eu tenho na letra C, à medida que, eu tenho na letra D, apesar de, e tenho na letra E, consoante. E aí, o que você me dirá? Como é que vai ficar essa situação? Vejamos. Visto que o valor semântico é um valor de causa, já não pode ser. Você já elimina aí. Não pode ser. Letra B. O tema ainda é um dos mais delicados da agenda nacional. Contanto que. Contanto que é uma condição. É uma situação condicional. À medida que equivale a quanto mais. Quanto mais. Então, se é quanto mais, essa situação é proporcional. Então, não é a letra C também. Tá vendo? Só é você observar isso. Quem é o elemento que tem um valor semântico igualzinho à concessão? Com valor de concessão igual a embora. Igual a concessão foi ótimo. Que tem o valor de embora. Embora, mesmo que, ainda que, conquanto, mormente, malgrado, tudo isso são situações concessivas, mas faltam duas, prepositivas. Locuções concessivas prepositivas. Sabe quais? Apesar de e a despeito de. Resposta à letra D. Conjunção, amigo, você tem que saber. É algo que não tem para onde correr. Vai cair fatalmente na sua prova. Fatalmente estará presente na sua prova. Vamos embora. Resposta à letra D. Vamos lá. Letra que vem agora. Vamos ver qual é a letra que vem agora dessa última questão nossa. É a última? É a última questão. Quero ver como é que você está. Espero que você tenha analisado direitinho para você fazer depois uma reflexão. Como é que eu estou em língua portuguesa? Não peguei questões difíceis. Peguei questões atuais das principais bancas. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho. Ela, agora, reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Veja, vou orientar você como acertar uma questão como essa. Primeiro, a banca, ela adora, numa situação desse tipo aqui, ela ama fazer sabe o quê? Modificar a posição do advérbio. Por isso que eu já estou mexendo aqui nele. Já estou grifando aqui o advérbio agora. Outra coisa, você está vendo aqui o quê? Os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Esse que ele é um pronome relativo que está ligado ao termo setores. Setores. Maravilha? Por que eu estou mexendo com isso? Se você tem um que é pronome relativo, todo pronome relativo, ele inicia, olha aí, olha, ele inicia o que a gente vai chamar de oração adjetiva. Só que temos um detalhe. Preste atenção. Se é esse que antes dele não tem nenhuma pontuação, não tem uma vírgula, não tem parênteses, não tem travessão, é porque essa oração aqui, ela é uma oração que nós vamos chamar de restritiva. A ideia aqui foi a ideia de restrição. Oração restritiva. Entendeu? Maravilha? Perfeito? Ué, isso quer dizer o quê? Se você puser uma vírgula antes do que, a oração vai ser explicativa e vai mudar o sentido. Porque aqui eu estou dizendo, reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Você está dizendo somente os que utilizam recursos biológicos, por isso que a gente chama de restritiva.
Se você puser uma vírgula antes, você estará dizendo, sabe o quê? Que todos os setores da economia utilizam recursos biológicos. Aí seria uma oração explicativa. Mudaria o sentido. Ele aqui está dizendo somente os que utilizam. Maravilha? Então, vamos resolver a questão aqui? O agora, que está no enunciado, se é um advérbio, ele está ligado aqui a um verbo. Ele está ligado ao verbo reunir. Está ligado a reúne. Tá? Então, a letra A diz assim: ela reúne agora, vírgula, todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Falando, está certo. Só que temos um erro gramatical. Por quê? O agora, ele é um advérbio. O advérbio curto, ele fica ou entre vírgulas ou sem vírgula alguma. Perceba que tem uma vírgula só que está acontecendo após ele. Para que estivesse correto, teria que ter outra vírgula aqui, ó. Então, o erro está nesta estrutura. O restante está certinho. Porque o agora ele está ligado a reúne. Maravilha. Só que houve um erro de pontuação. Então, semanticamente está correto, mas não houve correção gramatical. Letra B. Agora ela reúne todos os setores da economia. Opa! Foi o que eu disse a você. Olha, agora permanece ligado a reúne. Perfeito. Perfeito. Mas olha o que aconteceu aqui. A vírgula veio antes do que. Se ela veio antes do que, essa construção aqui marcou a mudança de sentido, porque a oração passou a ser uma oração explicativa. Ficou uma oração explicativa. Não é o que estamos querendo. Mudou o sentido. Então, gramaticalmente está correto, mas semanticamente não. Por isso que não pode ser a letra B de bola. Letra C. Ela reúne, vírgula, todos os setores da economia que agora utilizam recursos biológicos. Você percebeu que temos dois erros aqui. Primeiro, o agora, você percebeu que ele saiu de onde ele estava, ele saiu da oração do reúne e veio exatamente trabalhar com o utilizam. Então, isso aqui alterou o sentido. Gramaticalmente está correto, mas alterou o sentido original. Porque está dizendo utilizam agora. Só que no texto, eles não estão utilizando agora. Eles estão reunindo, ela reúne agora. Mudou o sentido. Tá vendo? Gente, isso aqui, olha, numa técnica, você trabalha com a técnica, você no instante faz uma questão como essa. Fica uma coisa muito sim, na sua cara. Você olha assim, meu Deus, é isso mesmo? Como é que eu não havia percebido isso? E letra C, ainda na letra C, quem reúne, reúne algo. Não há vírgula entre verbo e o seu complemento. Erro de pontuação, ou seja, erro gramatical. E tivemos também aqui uma alteração de sentido com a mudança de posição do agora. Letra D. Ela reúne todos os setores da economia que utilizam agora. Novamente, ele pegou agora e trouxe para utilizam. Não pode. O agora tem de estar ligado à oração do reúne. Mas como é que eu vou saber isso, hein? A partir de que momento ele está ligado ao termo? A partir do que? Por quê? O que inicia uma nova oração. Então, eu tenho aqui, ela reúne todos os setores da economia, é uma oração. Que utilizam recursos biológicos, outra oração. Então, basta você perceber em que posição está o agora. Se ele estiver a partir do que, ele está mudando o sentido em relação ao texto original. Então, nosso gabarito só pode ser a letra E. Agora, ela reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Aqui está, gabarito, letra E, perfeito. Você percebeu sem pontuação, marcando aqui o que chamamos de oração restritiva, marcando o caso de restrição. Desafiou-se? Qual foi o seu resultado? Como você está hoje para provas de português? Preparado? Se está, tudo bem. Se acertou todas, parabéns. Se não, meu curso está disponível para você.
E é dentro dessa linha, todo dentro dessa linha semântica, dentro dessa linha gramatical, dentro da linha textual. Você precisa passar no concurso e gabaritar. Você já se imaginou ajudando sua família, ajudando seus filhos, parentes, amigos, enfim, viajando? Olha só, aquela sua primeira viagem internacional, fruto do seu sonho que se tornou realidade. Muito bom isso. A realidade de ser um servidor público. Quantas e quantas vezes eu recebi de alunos que nem dinheiro para lanchar eles tinham. Eles chegavam às vezes, tomavam água. E hoje esses alunos, servidores públicos, viajam, mandam para mim foto e dizem: você fez parte disso. Você fez parte disso e eu não posso aqui me esquecer. Esse abraço, eu só quero esse abraço, só quero essa lembrança. Porque, na verdade, a virada de chave, quem vai dar é você. É a virada de chave. Então, essa parte aí é uma parte da qual eu faço parte também. É uma situação da qual eu faço parte. Na vida de você, na vida do concurseiro, na vida do futuro servidor público. E eu fico muito feliz. É quando você vê que a profissão de professor realmente ela é muito satisfatória. E a satisfação é exatamente vê-lo como servidor público. Muito bom. Imagine, sonhe e aconteça. Você vai conseguir acontecer. Vai acontecer o que você quiser, desde que você foque, desde que você tenha objetivo e estude corretamente. Ok? Eu me emociono um pouquinho mais por conta de todas as situações que eu já vivenciei com muitos alunos meus. Deixe-me contar uma história para vocês que aconteceu comigo recentemente. Muitos alunos me procuravam porque queriam se matricular nas minhas isoladas, mas por vários motivos ou não conseguiram terminar. Porque tinham acontecido alguns problemas, ou faltavam algumas aulas e não conseguiam acompanhar. Às vezes, acontecia de eles não terem, de encontrar vagas mais, ou pelo fato de simplesmente não terem um horário que encaixasse no horário que ele ou ela pudesse estudar. Realmente, uma isolada presencial tem uma série de vantagens, mas nos dias de hoje, com esse trânsito e esses outros probleminhas que a gente nem imagina, o online é realidade. Não é tendência. Eu pensei muito nisso. Justamente por essa situação, preparei uma surpresa. Você poderá ter a minha isolada na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, onde você quiser. Isso mesmo. O curso de português estilo Heber Vieira é online. A minha isolada de português presencial, ela pode ir para sua casa. Você poderá assistir de onde você quiser, quantas vezes quiser, inclusive offline. Não vai gastar seus dados da internet. Isso mesmo, não vai gastar nada. O curso tem a minha didática, por isso que eu chamo de estilo, só que com a carga horária que realmente vai ajudá-lo a gabaritar português nas provas. Não temos a limitação de tempo. Você tem toda a parte teórica, na qual eu foco todos os assuntos mais cobrados, para você não perder tempo
com aquilo que não precisa, aquilo que não cai. Pronto. E vou ainda colocar questões, simulados e revisões. O melhor de tudo é que o curso é vitalício e tem mais de R$ 700 em bônus de cursos e materiais. Eu mostro a você o passo a passo para aprender a fazer uma prova e você conseguir utilizar a matéria de português, que é um bicho papão. Eu não vou dizer que é fácil, que não é não. Mas comigo, eu que amo a língua portuguesa, eu vou fazer com que ela fique fácil. Faço sim. Eu seguro na sua mão, porque a minha missão de vida é essa. Sabe qual? É fazer você mudar a sua vida. E melhor ainda em 2020. Sinceramente, eu me frustro quando eu vejo alguns alunos estudando 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos sem ter o resultado desejado. Se você está começando a estudar agora, não espere. Não espere anos sem aprovar para iniciar ou para fazer a forma correta, para estudar de maneira correta. O tempo é caro, meu amigo. O tempo é caro, minha amiga. E nunca mais volta. Se você já estuda e não consegue uma assertividade acima de 90% das provas, este curso permite alavancar a boa quantidade de questões corretas. Ou seja, você gabaritar as questões em pelo menos 90%. Eu vou fazer minha parte. Hoje em dia, o concurseiro, para ser competitivo, precisa de 3 coisas: bom professor, bom material e boa carga horária. Além, claro, da dedicação, né? Dele. De todos, inclusive do professor. Mas tem que ter uma carga horária eficaz. Que não seja curtinha demais ou longa demais para fazê-lo perder tempo. Além de tudo que mencionei, sobre o curso, fiz várias parcerias e tem mais de R$ 700, como já falei, em bônus. Você terá acesso ao meu grupo secreto de alunos matriculados. É lá que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Justamente por isso, não posso matricular todos os alunos que estão assistindo a esta aula. Só em grupos de desafios tenho mais de 5.000 alunos. Isso mesmo, 5.000 alunos. Mas não vou matricular. Não vou conseguir matricular nem 2% deles. Pois para poder acompanhar e tirar dúvidas, tenho que ter uma turma pequena. O que você fará? Você vai ter um módulo completo com técnicas de estudo, elaboração de mapas mentais e elaboração de cronogramas eficientes com a professora Giovana Carranza. Isso mesmo. Você sabe que cai muita administração em concursos. Isso é uma tendência, é realidade. Justamente por isso, tem 100 questões comentadas em PDF de presente para você. E mais, tem uma apostila completa de constitucional totalmente atualizada. A apostila de administração financeira orçamentária de Leandro Ravielli.
módulo especial em vídeo e aulas de raciocínio lógico com Pedro Evaristo. Curso completo com 30 temas de redação. Com Giovana Carranza, ela mostra o passo a passo e o que deve ter em cada assunto que seja cobrado na sua prova. Meu Deus! Como eu sei que você, concurseiro, precisa de foco e disciplina, no curso tem outro presente. Estou até parecendo Papai Noel, né? Ho, 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 ho. Tem um módulo de inteligência emocional. Gente, como a gente precisa disso ultimamente para desenvolver suas características e realmente se tornar um concurseiro profissional. 30 questões de PFC comentadas por mim em videoaulas, além das que já existem no curso, obviamente. 30 questões AOCP comentadas. Meu Deus, tá bom demais. E tem mais, atualização sem nenhum custo. Constantemente eu vou postando provas que são feitas e se houver algum posicionamento novo de qualquer banca, gravo uma nova aula para você sempre estar por dentro de tudo. Já viu a quantidade de bônus? Muito bom, né? Incrível. É justamente pelo meu comprometimento com você. O melhor de tudo deste curso é o valor. O curso é completo, vitalício, quer dizer o quê? Até ou enquanto você existir. Com todos os bônus, é super acessível. Inclusive, digamos que você se matriculou e aconteceu alguma situação que você ficou sem estudar alguns meses. Não tem problema. Tudo continua igual. Você faz uma revisão de onde parou e continua. Em outros lugares, se você perder o prazo, já era, meu amigo. Aí perde o curso. Aqui não. O curso é seu e é para sempre. Ei, Ever, peraí, mas diz aí pra mim. O valor. O valor, apenas 12 prestações de R$ 24,04. Menos de um sanduíche, por favor, né? Quero realmente ajudar o máximo possível de pessoas. Nem adianta você dizer que não tem dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Menino, menina, veja a quantidade de bônus e excelência que é neste curso. Que é este curso. Tudo na vida é uma questão de prioridade. Você pode parcelar em até 12 vezes. Peça de presente para alguém. Venda qualquer coisa. Atitude e decisão corretas são situações diferenciais para se ter resultados. As inscrições começam dia 11 de fevereiro às 7 da manhã e ficarão disponíveis por poucos dias ou enquanto houver vagas. Quero acompanhar os meus alunos nessa caminhada e para fazer isso não posso ter uma turma grande. Sinceramente, não posso abrir outra turma agora. Tenho alguns projetos nos próximos meses que eles me impedirão de lançar outra turma. Então, meu amigo, a oportunidade é agora. Ah, mas o carnaval está em cima. Meu amigo, o que é prioridade na sua vida? Concurso público, aprovação ou carnaval? Lá na frente, dependendo da sua decisão, você saberá. Então, clique no link e faça sua inscrição imediatamente. Comece a estudar. As aulas já estão disponíveis. Este realmente é o maior e melhor projeto que eu tenho. Ele foi desenvolvido a partir de estudos que fiz sobre aprendizagem e esse estudo é acelerado. Técnicas de memorização e concentração.
precisamos ser sinceros. Você não vai dar aula de português. Você nem quer isso. Você quer acertar questões de português. Você percebeu que este curso de português é mais completo que existe no mercado? Pois bem, é o mais completo. A minha dedicação e foco nesse curso é total, pois estou justamente realizando meu sonho de poder explicar o conteúdo de uma maneira calma, realmente tendo resultados transformadores. Então, só repetindo, o curso é apenas R$ 247 ou 12 prestações de R$ 24,04. Esta vai ser a última turma com esse valor. Para a próxima turma, que ainda não sei quando vai ser, o valor vai aumentar. Garanto isso para você. Mas infelizmente não poderei permitir a matrícula de tantos alunos. Meu foco é o seu resultado. Mas corra, corra. As matrículas ficarão disponíveis por pouco tempo, pois são poucas vagas. Vagas. Poucas. Pouquíssimas. Muito obrigado por você ter participado comigo dessa aula. Espero que você tenha gostado do meu estilo português, estilo Abel Vieira. E eu aguardo você no meu curso. Vamos embora? Abraço.